Bom, turma, até agora nós vimos a oferta e demanda de mercado, correlacionado com a elasticidade. Nós estamos na metade do curso, por isso, se vocês tiverem dúvida ou tiverem alguma sugestão, que me procure na plataforma, meu e-mail está lá, ou procure o tutor, nós estamos à disposição. Todo produtor quer atingir um equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio de mercado? É a interação da curva de demanda e de oferta. Determina o preço e a quantidade de um dado bem. Então, eu quero que eu oferte um produto e que a quantidade demandada dele seja a mesma que eu oferte. Ou seja, não fique produto na prateleira ou, no caso do equino, não falte produto no mercado e nem sobre produto no mercado. Aí eu coloquei aqui para vocês, oferta e demanda. Quando a gente tem um preço de R$1, a quantidade procurada é de 11 mil, porque o preço está barato, então eles querem adquirir. Já a oferta é menor, porque nós não queremos ofertar devido ao preço baixo. Quando a gente tem um preço de R$10, a quantidade procurada é de 2 mil, ou seja, diminuiu consideravelmente, porque o preço também aumentou consideravelmente. Mas a quantidade ofertada também vai aumentar, porque eu quero ofertar aquele produto, já que o preço de mercado dele está alto. Mas quando o preço dele está a R$6, a minha quantidade procurada é 6 mil e a minha quantidade ofertada também é 6 mil. Então, eu tenho um equilíbrio entre preço e procura, oferta e procura, ou seja, meu preço está em equilíbrio. E é isso que a gente deve buscar no mercado, o equilíbrio de mercado. Nós temos o ponto E, que é chamado ponto de equilíbrio. Preço e quantidade atendem às necessidades dos consumidores e produtores simultaneamente. Já o equilíbrio, que é grande positivo para a nossa produção, nós temos, contradizendo ele, o desequilíbrio de mercado, que é quando há escassez, ou seja, a quantidade ofertada está abaixo do ponto de equilíbrio. Isso é um ponto crítico na nossa produção, por exemplo, para a alimentação dos animais. Eu propus ofertar para os meus animais 10 quilos de silagem, por exemplo, e só consegui produzir 8. Eu vou ter uma escassez e, consequentemente, um problema dentro da minha produção. Porque eu vou ter um desequilíbrio de quantidade ofertada e de quantidade demandada. O excesso de produção, o acúmulo de estoques, alta competição e diminuição do preço. Ou seja, eu produzi mais do que os meus animais estavam demandando. Eu vou perder dinheiro naquela produção. Porque se eu produzir mais do que a minha quantidade era demandada, eu poderia ter alocado esse recurso que eu gastei para produzir essa quantidade que está sobrando para fazer outras coisas dentro da propriedade. Então, é por isso que vocês têm que conhecer quais são os pontos críticos e os pontos necessários dentro da produção. Quando a competição de ofertantes e consumidores, a tendência do mercado é produzir do ponto de equilíbrio. Ou seja, quando há concorrência dentro do mercado, a competição, a gente costuma produzir com maior qualidade. Porque quando a gente não tem competição, nós não podemos produzir de qualquer jeito, porque os consumidores vão ter que consumir de mim. Mas quando eu tenho alguém para competir, eu procuro me esforçar mais. Então, acaba que eu oferto produtos de qualidade e a quantidade demandada acaba sendo maior. Então, por isso, eu acabo atingindo o equilíbrio. Na política de preços mínimos na agricultura, a gente vê muito isso. Quando a gente trabalha com cavalo ou com bovino. O que o governo faz? Dá garantia de preços ao produtor agrícola. Nós trabalhamos, numa produção que tem muita sazonalidade. Ou seja, pode ser que nessa época chova muito, nesse ano, mas no ano que vem não chova. Então, a gente não tem uma garantia de recurso. E aí, o que o governo faz? Ele vai e determina um preço antes de eu produzir para que eu produza para ele. Então, eu já vou saber quanto mais ou menos eu vou ganhar. Então, eu vou poder planejar a minha produção. Então, é benéfico para proteger as flutuações de preço. Ou seja, eu produzi o leite, por exemplo, e o leite estava a R$1, ótimo. Mas aí chegou no semestre que vem o leite está a 80 centavos. Eu vou planejar minha produção para o leite a R$1, mas quando chegar na época de executar, o leite vai estar a 80 centavos. Então, eu não vou conseguir focar e nem ter os objetivos supridos que eu queria. Já quando eu
determino o preço antes, eu posso sim fazer esse planejamento e conseguir o meu foco. Sem contar que garante renda agrícola, porque eu vou saber quanto que eu ganho. E eu tenho que saber quanto que eu gasto também. O governo, antes do plantio, garante um preço e que irá pagar após a colheita. Esse é o política de preços mínimos na agricultura. Aí tem contratos que é mais benéficos ainda. Por quê? Se os preços do mercado forem maiores que o do governo, o produtor pode vender para o mercado. Então eu fiz um contrato com o governo. Mas aí chegou na época que o governo está me pagando menos, eu posso vender o meu produto para o mercado. Se o preço do governo for mais alto que o mercado, o produtor vende para o governo. Então tem contratos que me dá essa cláusula e é benéfico para mim, porque eu posso fazer ou não um acordo com o governo. O governo usa o excedente de produção como estoque regulador para momentos subsequentes. O que é isso? No mercado da soja e do milho a gente vê muito isso. Então o governo vai, os produtores produzem, ele compra e guarda aquele estoque. E aí quando aquele produto está em alto, o preço está alto, ele vai, pega aquela quantidade que ele comprou e oferta ela no mercado. O que vai acontecer? A longo prazo, a quantidade ofertada vai ser muita e a quantidade demandada vai ser a mesma. Aí o que vai acontecer? Vai ter que diminuir o preço para a população poder adquirir o produto, porque estava pouco produto, então o preço estava alto. Quando a gente aumenta a quantidade de produto ofertado, o preço diminui. Então o governo faz esse estoque regulador para a agricultura para facilitar a produção. Quando a gente trata de elasticidade, a gente reflete o grau de sensibilidade de uma variável quando ocorrem alterações de outra variável. Quando a gente fala de elasticidade, a gente vê que, como a gente falou, o preço vai alterar na quantidade demandada, a renda. Isso é elasticidade. Eu posso produzir algum produto e ele não mudar a minha demanda e nem a oferta, porque nós temos demanda inelástica. Mas outros, nós vemos a sensibilidade disso. Por exemplo, se a gente estiver em crise, nós não temos tantos leilões, tantas exposições, tantos animais competindo prova, porque falta recurso. Então, a elasticidade e a sensibilidade desses mercados são grandes. Já quando nós temos um mercado ativo, um mercado onde está gerando recurso, nós temos uma maior exposição e um maior marketing desses animais. Então, a gente consegue ter uma maior produção e uma maior oferta e demanda de mercado. A elasticidade nas empresas. Pode ser feita a previsão de vendas. Reação dos consumidores em face às alterações no preço, renda e concorrência. É o que eu falei, às vezes nós ofertamos algum produto achando que ele vai ser bem visto no mercado e ele não vai ser. Algum potro, alguma genética, no caso dos equinos, ou então, no nosso dia a dia, eu gosto de dar um exemplo bem claro, por exemplo, a Kaiser lançou uma cerveja Kaiser com limão. Se a gente pegar a nossa região, a cerveja não teve grande demanda. Nós quase não vemos ninguém chegando num local e pedindo essa cerveja. Ou seja, ela não satisfez as vontades do consumidor. Então, ela é totalmente sensível à elasticidade. Se o preço dela estiver muito baixo, a oferta e a demanda dela não vai alterar quase nada, porque os consumidores não quis adquirir tal produto. Elasticidade, preço da demanda. É a variação percentual na quantidade do bem X em relação a uma variação percentual em seu preço. Eu coloquei aqui um exemplo. Eu tenho um produto onde o preço inicial dele custava R$20 e o preço final dele foi R$16. Na quantidade demandada ao preço de R$20, eu tinha 30 quantidades demandadas desse produto. Quando o preço era R$16, a minha quantidade foi para 39 desse produto. Ou seja, aumentou a quantidade demandada quando o preço diminuiu. O cálculo de variação desse preço, eu posso fazer. A variação do preço vai ser o preço 1, que vai ser os R$16, menos o preço 0, que era os R$20. Então, se eu subtrair 16 de 20, vou ter menos 4. Dividido pelo preço inicial, que era 20. Então, menos 4 dividido por 20 vai dar menos 0,2. Quando eu trabalho com porcentagem, eu não considero sinal negativo.
Então, 0,2 vezes 100 vai me dar que a variação de preço dessa mercadoria foi de 20%. Então, quando o preço diminuiu 20%, a minha quantidade demandada aumentou de 30 para 39. Agora eu quero saber qual que é a variação percentual da minha quantidade demandada. Eu faço a mesma coisa do preço. Pego a quantidade final, que no meu caso é 39, subtrai da quantidade inicial, que é 30, divido pela quantidade inicial, que era 30. Vai dar 30 menos 39 menos 39, dividido por 30, 0,3. Ou seja, eu tenho uma variação de demanda de 30%. Então, quanto o meu preço diminuiu 20%, a minha quantidade demandada aumentou 30%. Quando a gente trabalha com elasticidade, eu posso calcular essa elasticidade do produto, então. Como é que eu faço isso? Eu pego a variação percentual da quantidade, que foi 30%, e divido pela variação do preço, que foi 20%. Então, eu tenho que o meu produto possui uma elasticidade de 1,5. Ou seja, em uma queda de 20% no preço, a quantidade demandada aumenta 1,5 vezes mais do produto. Ou seja, quando o meu preço diminuiu, eu vou aumentar minha quantidade 1,5 vezes mais. Eu quero dizer, então, que esse produto é de demanda elástica, ou seja, ele é sensível ao preço. Já os produtos que são de demanda inelástica, a elasticidade dele daria menor que 1. Ou seja, a minha quantidade ofertada e demandada não altera muito, como é o caso, por exemplo, do feijão e do arroz. A demanda elástica, a variação da quantidade demandada supera a variação do preço, ou a grande sensibilidade da quantidade demandada à variação do preço. Esse exemplo de demanda elástica, a elasticidade é maior que 1, como é o exemplo que eu dei de 1,5. Então, nós temos um produto de demanda elástica. 1,5 demanda é elástica, grande sensibilidade da quantidade demandada em relação à variação do preço. Então, o produto é muito sensível à variação do preço. Já quando a gente tem uma elasticidade igual a 1, as variações percentuais no preço e na quantidade demandada são as mesmas. Ou seja, se eu variasse o preço ali, a minha quantidade demandada ia ser 1. Não ia aumentar 1,5 vezes, ou 2, ou 3. Ia ficar igual a 1. Ia ser a mesma, ia ter um equilíbrio. Fatores que influenciam o grau de sensibilidade. O grau de elasticidade de preço da demanda, igual eu falei, a disponibilidade de bens substitutos. Quanto mais bens substituto, mais elástica será a demanda. A gente vê, por exemplo, nós temos a Coca-Cola como produto preferencial dos consumidores. E a gente tem a Pepsi, que é um produto substituto da Coca. Mas a gente não vê grande demanda da Pepsi igual a da Coca. A Coca consegue ter um equilíbrio de mercado. Ela consegue aumentar o produto e mesmo assim os consumidores ainda continuam consumindo. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente tem as propagandas contra os nossos produtos, né? No caso da Coca-Cola, a gente vê as mulheres falando, não pode beber que tem celulite, ou então causa problema nos ossos. Então, hoje a população tem algumas propagandas que fazem com que a retração desse consumo. Mas, mesmo assim, os bens substitutos ou os produtos substitutos não alteram a quantidade. Porque mesmo tendo produto substituto, a população ainda não quer consumir esse produto. A insensibilidade do bem. Se o bem for essencial, ele será pouco sensível à variação do preço. Igual eu falei do feijão e do arroz, a demanda vai ser inelástica, porque mesmo que o preço aumente muito, eu não vou conseguir diminuir tanto a minha demanda. Quando eu falo da relação receita e demanda, eu tenho uma fórmula para isso. Eu pego a minha receita total, vai ser igual ao preço versus a quantidade. Então, o preço unitário e a quantidade vendida vai ter uma relação com a renda total. A demanda elástica, quando há redução no preço, acarreta o aumento da receita ou o aumento da quantidade demandada. Porque, por exemplo, se eu ganho R$800 e as minhas contas deu R$600, eu vou sobrar só R$200 para mim. Mas se o preço das minhas contas diminuírem para R$300,
já vai sobrar R$500 para mim. Então, uma diminuição no preço pode causar um aumento da quantidade demandada ou um aumento de renda. Numa demanda inelástica, a redução do preço acarreta na redução da receita, ou o aumento do preço acarreta no aumento da receita. Na demanda de elasticidade unitária, o aumento da redução do preço afeta a receita, é o que eu falei. Então, se muitas vezes o produto de um bem que é de demanda elástica abaixa, ele não vai ter tanta influência na minha renda total, porque eu consumo pouco dele, ou então porque a minha quantidade demandada eu não vou conseguir aumentar. Por exemplo, se o preço do arroz diminuir, não é porque eu compro 5 quilos de arroz hoje, que porque diminuiu eu vou comprar 10. Então, não vai alterar tanto na minha renda. Já um produto de segunda necessidade, a carne, por exemplo, se o preço dela diminuir muito, eu vou querer consumir mais. Vou querer fazer mais churrasco, mais porções. Então, a minha renda vai aumentar e meu poder de compra também. Obrigado, turma. Nós vamos passar agora para a aula de custos. Voltaremos logo.